A Socorro, teve uma vez que a gente dividiu um Uber do lançamento de Dias Perfeitos. E assim, eu fiquei apaixonada. Foi a primeira vez que eu conheci ela pessoalmente. A gente conversou sem ser, tipo, evento literário e tudo mais. E eu já fiquei apaixonada pela pessoa da Socorro e já era apaixonada pela obra da Socorro e principalmente pelo lúdico, por esse lugar do mágico, porém real, que eu amo, né? Eu amo o conceito de realismo mágico, eu amo o conceito de realidade mágica, porque eu acredito na magia autoral, na magia que existe em cada pessoa, em cada ser, em cada autoria. E aí, tava eu aqui fofocando com a minha amiga, lavando roupa, ela está de pijama porque ela não está aparecendo. Ela comprou esse livro da Socorro. E eu já estava louca para comprar, porque a Socorro acredita muito no invisível das coisas e eu também. E eu vi que esse livro tinha esse lugar, ela até fez umas fotos com umas cartas de tarô. Pra quem não sabe, eu sou cartomante desde a minha vida inteira, desde os 14 anos. Antes de trabalhar com os livros, eu já trabalhava com as cartas. E olha como a estética desse livro remete às cartas. E aí, eu só abri o livro pra ver. A gente não ia gravar nada, eu estou literalmente dobrando roupa. A gente tem calcinha minha aparecendo no vídeo. Mas eu não me aguentei, eu falei assim, amiga, me dá o microfone porque eu preciso falar isso, porque é o que eu falo para os meus alunos em aula. Então, queridos alunos, por gentileza, escutem isso, tomem seus tapas na cara e agradeçam a Socorro e a mim por estar fazendo esse vídeo. Muito obrigada. Olha só. Imaginar antes de pensar. Se eu fosse médica, e eu quase fui por um tris, receitaria poesia no café da manhã de todos os meus pacientes. Um poema ou dois, escrito por pessoas que sabem mesmo reunir as palavras e construir novos sentidos sobre a vida. Poesia de verdade é isso. O resto é só verso. Eu vou pular aqui só para vocês entenderem. Poemas são mágicas individuais. Cada um vê o que quer. Outros não enxergam nada. Nesse poema, eu enxergo a lua cheia, a beleza de tudo e todas as palavras que derivam dela. A tristeza de alguém. Ou seja, a Socorro está falando que ela vê nas poesias os sentimentos por trás. E ela vê a magia. E aí isso tudo, na verdade, porque eu queria falar sobre a magia das coisas. Então, ela fala nesse livro sobre esse invisível e a magia de algumas coisas. Do jeito dela, que é parecido do jeito que eu acredito que a autoria seja. Aí ela fala, por exemplo, qual a sua história? Presta atenção nisso. De muitas utopias de juventude de Gabriel Garcia Marques, a paixão pela ideia de um cinema latino-americano tão pleno de identidade quanto a sua literatura talvez tenha sido a mais arrebatadora. Por um golpe de sorte, fiz parte dessa utopia. Né? Ela conta sobre quando ela fez parte da oficina do Gabriel, né? Do Gabo. Incrível. E aí... Foi lá que nasceu a cabeça do Exatamente. E aí ela fala sobre algumas coisas, né? Do Gabo, como é que era, isso, tudo mais. E aí ela fala sobre a metodologia dele. A metodologia era simples. Falávamos nossas histórias e ele dizia o que achava de cada uma, que é o que eu faço no círculo, que é o que eu faço essa troca. Gente, partilhar as suas histórias é fundamental. Partilhem, troquem. Se você ainda não faz isso, por favor, faça. Se ainda não faz, entra pro nosso círculo, porque a gente faz isso. Cara, eu tava te interrompendo, mas aí depois a gente corta o vídeo. Eu tava assistindo um documentário lá no Museu da Manhã, na segunda-feira, o documentário Canções do Exílio, né? Que são entrevistas do Caetano Veloso, Gilberto Gil e tal. E aí eles estavam falando sobre isso, sobre a troca com o outro e tal. E aí eu escrevi uma coisa no meu caderno que tipo assim, minhas reflexões quando eu tava vendo o documentário, né? Tipo assim, eu só sei quem eu sou porque eu sei quem o outro é. Eu só tenho como saber que a minha história, a minha criação é única, é boa, porque eu sei que o outro faz de outro jeito, porque eu sei que... Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, a gente só se conhece através do outro, a gente só tem o eu se a gente conhece o outro. Isso tem muito a ver com o que você estava falando. Muito. Isso é incrível. Bom, e aí, gente, ela fala o seguinte, né, da metodologia. Impaciente com rodeios e com detalhes acrescidos a tramas sem consistência, ele ensinou uma lição importante. Olha isso. Impaciente com rodeios e com detalhes. Eu me sinto isso. Uma pessoa impaciente, mas que rodeia.
para criar e para ouvir a história dos outros. Ele ensinou uma lição importante. Um ficcionista deve conhecer e saber resumir uma história tanto quanto conhece o conto do Chapeuzinho Vermelho. É a logline, né? Quem brinca de ser Deus precisa praticar a consciência da onipresença no seu universo ficcional. Qual é a sua história? Ele nos perguntava todo o tempo. Se um de nós vacilava em responder, ele nos pedia que pensasse na Chapeuzinho Vermelho mais uma vez. Seguimos por 5 dias ouvindo conselhos e opiniões sobre nossos projetos e o ato de escrever. Encerramos a oficina, eu vou dar uma resumida aqui, tá? Mas meus colegas viviam em países distintos. Uns escrevem novelas para televisão, roteiros de cinema, filmes. A maioria já ganhou prêmios. Tantos anos depois, suspeito que a pergunta repetitiva do mestre, qual a sua história, tenha um sentido mais profundo do que parecia. Mesmo para quem era publicitário aqui no caso, né? Porque é isso, não importa que tipo de história você conte, mas você está contando uma história. Então você tem que saber qual é a sua história. Inclusive sua história pessoal também. Não é só sua história ficcional, não, tá? Socorro tá falando aqui sobre ficcionistas, mas você tem que saber a sua história. Tanto a história da sua vida, quanto a história que você quer contar, quanto a história que, enfim, tá na sua mente, no seu sonho, o que você quiser. Eu me pergunto todos os dias, diante das decisões que preciso tomar. A resposta está na construção, mas é uma marca que me fortalece. Minha história é de uma ex-aluno de Gabriel Garcia Marques, herdeira de todas as suas utopias. Olha que legal. Gente, que coisa mais né? Ou seja, ela tá falando que a própria história dela e a história que ela quer contar nesse livro é a história de uma pessoa que foi aluna de Gabo. Cara, isso é muito legal. Aí, olha só. Ela tem uma parte aqui que ela fala também sobre devoção. E, gente, eu sou uma pessoa muito devota, né? Então, Socorro, a gente vai ter que pegar mais Uber junto, porque eu quero falar com você sobre essas coisas, tá? E é muito legal como ela faz esse paralelo, porque muitas vezes eu, Marie, como pessoa, achava que eu não podia mesclar o meu trabalho formal, a minha autoria, os meus cursos, meus métodos, a leitura crítica, com quem eu sou como pessoa física, sem ser CNPJ. Então eu achava que eu ser muito devota de Maria, eu não me vejo de Maria e de Santa Ana, não poderia falar sobre isso. Eu achava, sabe? E na verdade a parte do trabalho do escritor é isso. É mostrar a nossa essência. Então, obrigada por dar voz aos devotos. Inclusive eu tenho um livro, né, que é o Devotos, que é o com Luiz Antônio Simas e tudo mais. E aí a grande parte, que era o que fez eu começar esse vídeo, eu perdi. Peraí que eu vou achar, calma aí. Ela se abriu, assim, de um jeito muito aleatório. Eu sempre acho que os livros, eles nos escolhem, né? Inclusive, quem falou isso a primeira vez, ou melhor, onde eu li isso a primeira vez, foi no livro do Luiz Carlos Zafón, o autor de A Sombra do Vento. E ele fala que o livro escolhe a gente. E quando eu abri aqui esse livro, eu senti que aquele texto me escolheu. E aí por isso que eu queria falar para vocês sobre eles. Que é o decálogo do narrador. Que ela fala que a criação artística... Tá, presta atenção. A criação artística não deve seguir regras, mas vale a pena conhecer o pensamento de quem tem experiência e aprendeu na prática muitas lições sobre o ofício. E eu falo isso todas as aulas, todas as mentorias. Por quê? A gente tem que saber o arroz com feijão, a gente tem que saber o beabá, mas a gente não precisa seguir. Não existe receita de bolo para criação, para criatividade, e não só de livro, tá? Para pintura, para desenho, para negócio, para marca, o que você for colocar no mundo, parir e colocar no mundo, você só precisa fazer e sentir o teu feeling, a tua magia autoral. Porém, saber as regras do jogo é importante se você quer jogar um jogo profissionalmente e se você quer mais do que isso, você quer viver da sua criação. Ou, como já dizia William Blake, e eu repito, se o seu negócio é criar, você precisa saber as regras do jogo. Porque criatividade também é um negócio se você quer se sustentar na sua criatividade. Que é o que a gente está falando. De você colocar a sua criatividade para você também ter um ganha-pão. Entende? Que pode ser. Às vezes a gente consegue isso. Só que precisa ter
enfim, um mundo de coisas a se pensar. Mas vale muito a pena. Viver de criação não é para todo mundo. Mas algumas pessoas sentem isso. Criação é como respirar para elas. Se não criar, não respira. Eu estava agora no no estúdio de uma tatuadora. E ela tem ali a arte, tipo, né? A arte é como respirar. Então, para pessoas como ela, por exemplo, ela ia ser veterinária. E no meio do curso de veterinária, ela entendeu que ela queria ser tatuadora. A minha melhor amiga lá do Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Ela virou tatuadora porque ela era isso, era uma coisa dela. Ela já trabalhava com arte, ela era designer. Mas ela foi para tatuagem porque ela queria a autoria dela, a autonomia dela. Entende? A liberdade para criar. A liberdade para criar. E por quê? Porque ela sentia que o negócio dela era criar. Eu amo isso, gente. Você sabia que isso é uma coisa que eu tenho muito medo, assim, que eu quero a escrita, eu quero como carreira, eu quero ser uma escritora, né, profissionalmente, assim, viver disso e tudo mais. Mas eu morro de medo que transformar isso numa carreira, fazer com que meus livros sejam vendidos, né, agradem o mercado, eu tenho muito medo que isso me tire a liberdade de criar. Amiga, isso é normal de todo mundo. Qualquer criação que a gente faça na vida, a gente quer crescer com essa criação. Assim, é necessário que você queira deixar muito como hobby. Tudo bem. E vai chegar um ponto que isso vai virar sua marca. E sua mente é uma marca. Isso se chama propriedade intelectual. Então, que nem falam que Stephen King tem Ghost. Pode ser que ele tenha. E tá tudo bem. Porque a criação ainda é dele. Ainda vai passar por ele. É que nem um roteirista que vai adaptar a obra literária de alguém para o cinema. O intelecto, a propriedade intelectual é da pessoa que criou aquela história. Então, independente... Por exemplo, eu estava convidando ela para me ajudar na escola, né? Fazer algumas coisas dentro da escola. A propriedade intelectual da escola ainda é minha, independente de pessoas que vão agregando. Mas vai somar com a sua propriedade intelectual. Entendeu? Mas ela ainda está lá. Então, quando um autor cresce muito, ele vira uma marca. E eu trabalho com isso, com pessoas que querem virar marca. Não somente autores, mas com criações. E quando vira marca, nem tudo vai passar por você. Assim como eu estou convidando pessoas para trabalharem na minha marca, porque eu não estou dando mais conta sozinha, e eu trabalho para outras marcas intelectuais, é um ciclo. Então, um dia, você vai viver... Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Mas um dia você vai crescer. E vai ter pessoas que vão ter que te ajudar. A Anitta faz tudo sozinha. Ela falou, inclusive, que o último álbum dela, a maioria das músicas não foi ela que fez. Eu vi ela falando isso, que esse álbum ela tava em outro projeto ao mesmo Exato. tempo, então foi o álbum que menos teve participação efetiva. Exato. Dela. E isso foi um exercício pra ela também. Exato, né? delegar. Falando que ela concentrava tudo, ela fazia tudo, ela era tudo. Tanto que eu sempre brinco que quando eu faço alguma coisa que eu faço de cabo a rabo, eu sempre falo, me sentia a Anitta. Exato. E a mesma coisa comigo. Eu não centralizo tudo. Ela tava me dando uma lição de moral porque eu não tenho tempo pra nada. Eu não tenho tempo pra viver. Não é lição de moral. Eu já ia botar a cara não, mas não é lição de moral, amiga. Mas é preocupação com você. Eu sei. E é isso. E que bom. Agradeço muito. Porque... Mas é esse lugar. A gente que tem propriedade intelectual, e todo mundo tem, mas que vive disso, uma hora é que nem um negócio. Tem que ser sustentável. Você tem uma empresa... Se você ficar doente, você não puder abrir a sua empresa, você vai deixar de porta fechada? Tipo, uma padaria, você vai lá, o dono da padaria não pode estar. E aí? A padaria vai estar fechada? Entende? É a mesma coisa. A tua propriedade intelectual ela tem que ser sustentável. Então, se a Anitta não pode estar no feitio do álbum dela, quer dizer que é menos dela? Não. Porque ela teve aval em tudo. É o que eu falei pra você sobre a minha marca. Eu preciso de gente para me ajudar a fazer isso no mundo. Os encontros que eu quero fazer. Eu faço alguns encontros ao vivo, né? O Círculo da Conselheira, o Literando e tudo mais. O piquenique literário, que eu já fiz várias vezes. Só que eu não tô dando conta de organizar isso sozinha. E aí algumas pessoas do grupo Encontros Rio de Janeiro falou, se você quiser ajuda, estamos aqui para isso. Isso é uma coisa que eu preciso de ajuda.
sabe? Isso aí. Mas isso também vem da minha propriedade intelectual, mas também preciso de ajuda. Eu tô dando só um exemplo. Sim. Mas é a mesma coisa. Então, o autor que ele se torna muito, muito requisitado, ele vai ter que ter ajuda de propriedade intelectual. Não que não vai assinar. Então, não que não vai ser dele. Pelo contrário. Por exemplo, nessas reuniões que eu participo, os autores, eles estão lá e eles fazem tudo. Só que tem mais pessoas num brainstorm dando ideia. É que nem roteirista, sala de roteiro de novela. Uma novela, sei lá, do Manuel Carlos, sei lá, entendeu? Não vai ser só. O problema é que, na maioria das vezes, em livros, isso se torna falta de, tipo, ai, não pode. Aí fica ghost, fica feio, tem que ser oculto. A gente assina um contrato de confidencialidade. Mas, gente, em novela pode, entende? Porque depende do autor, o autor se torna uma marca. E aí vai começar. Então, por exemplo, em algumas obras vai ter colaborações mais de um autor. É a mesma coisa. Entendeu? Não tirando mérito nenhum do autor. Mas ele une a propriedade intelectual dele com a de outras pessoas que trabalham junto com ele. E é isso, uma marca que ela quer crescer, ela tem que ter essa visibilidade, tem que ter esse entendimento. Você pode ficar o tempo inteiro, você escrevendo seu livro, lançando seu livro, mas, por exemplo, você tem que entregar um próximo livro daqui 6 meses. Você já assinou o contrato, você já ganhou dinheiro, e você tem que fazer a turnê do seu livro. Tipo, você pode dar conta dos dois? Pode. Mas você também pode ter uma equipe de pessoas que te ajuda pelo menos a pensar para um primeiro rascunho, ou então o contrário, você faz todo o rascunho e alguém olha e vê se tá bom. Leitura crítica, gente. É uma opinião sobre uma obra, mas também é uma outra propriedade intelectual. Eu não te ajudei com umas ideias? Sim. Entende? Faz sentido, nesse sentido, realmente. Entende? Eu tinha pensado por esse lado. É só o nome que você dá. É que no mercado do livro ainda tem muito tabu sobre a autoria. Só que é isso, é um brainstorm. Você está unindo a sua propriedade intelectual com outra pessoa. Mas enfim, voltando. Aí olha o que a Socorro fala, tá? Ela diz assim, escrever conselhos. E eu sou a pessoa dos conselhos, né? Sou a conselheira Marie, então eu amei isso aqui. Escrever conselhos para narrar, né? Aí o primeiro. Observe o mundo, enxergue os outros, respeite. Viva de olhos abertos. Escute as pessoas, tente sentir o que sentem. Escute o que as pessoas dizem, seja empático. Ou seja, Socorro está falando que ser um escritor é você ser fofoqueiro. Eu sempre falo isso aqui e repito. Ser escritor é você saber ouvir os outros. E eu sou uma pessoa que eu falo para todo mundo que eu odeio fofoca. E eu odeio mesmo. Não adianta tu não me falar nada porque eu vou sair de perto. Mas, para ser escritor, você tem que saber ouvir o mundo. Então, apesar de não ser fofoqueira, eu entendo que eu preciso ser uma curiosa com as coisas do mundo. Segundo, derrube os preconceitos. A carreira do escritor é uma das mais surpreendentes. Esteja pronto para um novo, seja o que for. Ser escritor, meus amigos, você vai lidar com tudo. Não importa a minha crença, não importa o que eu faço, o que eu não faço, eu vou lidar com as coisas mais surpreendentes do mundo, porque eu estou lidando com, novamente, a propriedade intelectual das pessoas. Então, não tem como ser uma coisa banal, né? Então, por exemplo, eu tenho autores de diversas religiões, diversas crenças, diversas ideias, etnias, e é isso é incrível. Então, a gente não adianta você ser uma pessoa numa caixinha. Você não pode trabalhar com escrita, ser escritor, fazer mentoria e nada disso. E a gente tá falando aqui de escritor, que é um ofício. Mas eu tô falando, ela tá falando do escritor, mas eu tô falando do criador. Que não necessariamente é a pessoa que tá escrevendo um livro, mas o criador, tá? A pessoa que cria. Cria seu método, seu curso, seu negócio, sua marca, seu livro, seu roteiro. O criador. Cerque sua vida de narrativas reais ou ficcionais. Leia, assista, ouça, estude o máximo possível. Uma coisa que eu adoro que a Socorro faz, ela pega notícias insólitas do mundo e compartilha nos stories dela. E essas notícias mais loucas, sei lá, tipo, grávida de Taubaté, ela vai compartilhar porque isso inspira histórias. Então, isso é muito bom. A cabeça do santo. É isso. Uma coisa que se inspirou lá na cabeça do santo mesmo. Exato.
Busque a ideia governante da sua história dentro de você. Ideia governante. O que eu falo sobre magia autoral? A alquimia autoral, no meu mundo, no meu conceito, é transformar esse chumbo, as suas dores, suas questões, teus traumas, ou, enfim, notícias aleatórias, coisas que estão dentro de você, em ouro, em magia autoral, em criação, em autoria. Pegaram essa visão? É muito parecido com o que ela fala, né? Busque a ideia governante dentro de si. Ou seja, sua história está dentro de si. Não está no outro, não está... Não, está dentro de você. O tema pode ser totalmente diferente da sua vida, mas a emoção que o conduz deve fazer parte dos seus sonhos e inquietações. Ou seja, aquilo que você quer colocar no mundo tem que estar sendo parte do que está na sua mente. Não precisa ser inspirado na sua vida. A história que você está fazendo não precisa ser inspirada na sua vida. Ela só tem que fazer parte do seu universo criador. Nesse sentido, a tarefa do autor, do escritor, é muito parecida com a tarefa do ator. No sentido de que ele está emprestando ele para uma outra vida. Sim. Mas ainda assim, quem está sentindo é ele, né? Exato. No caso do autor, ele vai colocar isso no papel, e no caso do ator, ele coloca isso na encenação. Mas, em essência, é a mesma coisa. E nesse ponto, acho que todo escritor acaba sendo um pouco ator, e todo ator acaba sendo um pouco escritor. Todo artista... Tanto que é muito comum, assim, tem muitos atores e atrizes que lançam livros, realmente. A Fernanda Torres tem um livro incrível, que virou minissérie. Sim. Porque as pessoas querem colocar quem cria numa caixa. Eu estava falando isso ontem com a menina que falou assim, mas eu não entendo tanto o que você faz, não entendo tanto o teu site. E ela me perguntando, mas criar o quê? Criar o que a pessoa quiser. Não existe essa caixinha do... Ser escritor é um formato. O ofício escritor, ele exige que você saiba o que é verbo de sende, o que é lauda, o que é não sei o quê. Ser ator exige que você saiba o que é backstage, o que é ato, o que é... Enfim, outras palavras. Ser pintor exige que você saiba como aplicar uma aquarela, como não sei o quê. Ser... empreendedor exige que você saiba como vender, como negociar, mas tudo é arte, tudo é criação. Tudo parte de uma criação, entende? Em geral, artistas normalmente transitam em várias vertentes, né? Exato. Geralmente quem canta também encena e quem escreve também... Porque o criador, ele aprendeu que ele tem que ser... É a criatividade. É a criatividade. E a criatividade a arte, na verdade, é uma forma de linguagem. Né? Exato. E a criatividade é uma coisa que nasce com a gente. É uma semente que nasce com a gente e muitas vezes a gente perde. Tanto que existe... Fazendo um paralelo, assim, tipo, é como se, por exemplo, a fala. A criatividade é a habilidade de falar. A gente pode falar em várias línguas. Tem gente que é poliglota, que fala 5, 6, 7, 10 línguas. E a habilidade de criar, e a pessoa pode fazer isso em várias línguas. Exato. Falando, escrevendo. Fazendo uma arquitetura, fazendo design, fazendo uma roupa, fazendo E é isso. Por exemplo, a minha criatividade é uma criatividade para negócios. Eu sou uma pessoa que ajudo a criar... Eu sempre fui assim. As minhas marcas... E é isso. Sabe? Cada um vai ter o seu tipo de criatividade. A sua linguagem. Entendeu? E a gente precisa de estímulos. E às vezes o que acontece... E todo mundo nasce criativo. Não existe essa coisa de, não sou criativo. Você tem isso de você. Você só não encontrou a sua linguagem, a sua maneira de criar. Não exercitou, né? Não exercitou o seu ser autoral. Que tá ali parado. E é sobre isso que eu falo quando eu falo sobre ser autoral. É você ser essa pessoa potente e única que você é. Cada pessoa cria de uma forma única. Se eu fosse fazer, por exemplo, o que você faz nos quadros, eu nunca faria igual, entende? Então, a mesma coisa, se eu der a mesma ideia de um livro para 3 pessoas diferentes, sempre sai um livro diferente. Não existe igualdade. As ideias que a Socorro está trazendo aqui é muito parecidas com o que eu penso, com ideias que eu tive, com formas de escrever que eu mesmo me reconheço. Mas quer dizer que se eu for escrever um livro igual, ficaria igual? Não. Que seria outra coisa, com outra vez, com outros pensamentos. Fazendo paralelo de novo com o ofício do ator, né? Você dá o mesmo personagem para atores diferentes, é o mesmo personagem, mas sai diferente. A Odete Roitman da Beatriz Segal, a Odete Roitman da Débora Bloch.
é o mesmo personagem e saíram E completamente você imagina... Ninguém tá dizendo que um é melhor ou pior. São diferentes, porque cada ator vai emprestar a sua bagagem para aquele personagem. Exato. Você imagina, por exemplo, o Jack Sparrow sendo feito por outra pessoa? A gente acha que não. É o Johnny Depp, é o Jack Sparrow. Mas se fosse outra pessoa, seria outro personagem. Não, mesmo o mesmo personagem, mas com outra bagagem, outra visão. Exatamente. E é isso. E aí a escrita é a mesma coisa, a arte é a mesma coisa. Então as pessoas falam muito de concorrência. E aí, se a gente for para esse mundo de negócio, de marca, para falar de concorrência, né? A gente tá até brincando esses dias que, tipo... porque agora a editora X só dá atenção para autor X, não dá mais atenção para mim, por exemplo. Eu trabalho com grandes escritores, né? E aí eu estava comentando sobre isso. E aí eu falei assim, gente, mas cada autor é único. Não tem isso, só que alguns vão hypar em algum momento, né? Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso, sabe? Que não existe essa coisa de concorrência. Eu sou uma mentora de criatividade, né? Trabalho com autorias. Tem outras pessoas que vão fazer a mesma coisa que eu. A pessoa vai se identificar porque ela vai se identificar com o meu jeito de ser. Eu já tive mentorado que falou assim, eu gostei do seu sorriso. Pode ser só isso. Mas, geralmente, a pessoa vai gostar de alguma coisa que eu falar, de um jeito. E vai também não se importar com meus defeitos, porque nenhum mentor é perfeito, sabe? Então, essa coisa do que eu tenho, tipo, de horário, coisa assim, é o meu jeito. A pessoa... Ok, se a pessoa não gostar do meu jeito de trabalhar, então ela não é uma pessoa para ser minha mentorada. E é isso, tá tudo bem, ela vai achar outra pessoa. Enfim, vamos lá. Planeje seu trabalho. Cultive um caderno, anote cada passo. Conheça todos os detalhes dos lugares e das pessoas que você está criando. Personagem ficcional também é pessoa. Eu faço, inclusive, um teste de MBTI, que é tipo, seu perfil, taxa de abertura, enfim, para personagens. Isso é maravilhoso, tá? Ela faz a gente pensar no signo do personagem. Eu amo. Gente, pra mim, personagens são reais, tá? Eles existem, assim como entidades, tá? Então, assim, a gente vai ter que cultuar nossos personagens assim. Se não estiver gostando do que escreveu, rasgue e comece de novo. Isso aqui é um problema pra mim, tá? Rasgue e comece de novo. Só mostra o texto para alguém se você amar o que você fez. Reconheça e honre suas origens e influências. Na vida e na literatura, na hora da angústia, recorra aos mestres, que é o que ela faz nesse livro com o Gabo. Ela recorreu várias vezes nesse livro ao Gabo, a experiência que ela teve com o Gabo. Então, recorra aos mestres, e todo mundo tem mestre. Torne-se especialista no gênero que você escolheu. Ponto. Você precisa saber lidar com o gênero. Então, ela se tornou especialista no gênero de realismo mágico, de regionalismo fantástico, inclusive, que é um outro gênero, mas que faz parte aqui, né? É um subgênero. Escreva todos os dias. Determine uma cota diária como se fosse um remédio vital. Isso é talvez o maior problema, que é a rotina, é a organização. E esse é o maior problema. Eu lembro de você no curso falando 15 minutinhos, gente. Separa 15 minutinhos. 15 minutinhos para criar. Não tenha pressa. Da escrita à publicação, a pressa só atrapalha. Palavra por palavra, esse é o passo. E 10. Celebre o ponto final. A real alegria do escritor é conseguir escrever a história que só você pode contar. Ela falou exatamente a frase que eu falo sempre, não falo? A história que você vai contar, só você pode contar. Então, vou repetir, porque tá perfeito. Eu chamo isso aqui dentro do meu curso, dentro do método, né? Que não é só sobre livro, eu chamo de celebração autoral. Que é quando você celebra a conclusão da sua autoria. É pegar a tacinha e brindar, literalmente, porque as coisas têm que ser comemoradas. O povo cigano já diz, né? Alegria, festa, festejar as pequenas e grandes celebrações. Então, você botou um ponto final, celebre. Sabe? Se mime. Compre chocolatinho, abre o champanhe, celebre. Então, ó, celebre o ponto final. A real alegria do escritor é conseguir escrever a história que só ele pode contar. O resto é destino e sorte. Ou seja, a principal celebração do criador é criar aquilo que só ele pode criar. A tese dele, o negócio dele, a marca dele, o roteiro dele, o livro dele, o design dele, a pintura dele, o quadro dele, a roupa dele, a empresa, o que quiser. Mas só ele pode fazer do jeito dele.
A sua casa é a sua casa, do seu jeito. A minha casa é a minha casa do meu jeito. Se você se mudasse para o meu apartamento, ia ser do seu jeito, mesmo com a planta sendo daquele jeito. E isso é a mesma coisa com o negócio, com o livro, com qualquer coisa, gente. Não importa a forma que você dê na sua criação, não importa. Ela escreveu um livro, agora ela está fazendo quadro. Ela tem outro trabalho, e não importa a forma, é a autoria dela. E o desbravar a autoria da pessoa, aí é o meu negócio. E aí, quem quiser, vem comigo. E é isso. Beijo, tchau, tchau.